Oi pessoal, meu nome é Denise e eu sou pastora de uma igreja evangélica. Eu queria falar com você sobre aquela palavra de Gideão, que Gideão malhava o trigo no lagar. Então aqui existe uma mensagem muito poderosa, muito oculta dentro dessa frase. Bom, você já deve ter visto, né, várias pessoas pregando sobre essa passagem, mas eu quero explicar para vocês. Gideão, naquela época de Gideão, o inimigo atacava o povo de Israel, os midianitas. Quando chegava a época da colheita, você pode ler isso aí em Juízes, tá? A partir do capítulo 6. Inclusive eu vou ler já 2 versículos aqui para você. Juízes capítulo 6, versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Bom, naquela época o inimigo vinha e roubava toda a colheita, né? Quando estava tudo pronto, vinha o inimigo roubava a colheita. A Bíblia também fala que roubava ovelhas, o gado, roubava até os jumentos deles, né? E era uma época que o povo de Israel tinha empobrecido muito, né? Inclusive no capítulo 6, versículo 2, conta que o povo de Israel fazia nas montanhas, né? Aqui, deixa eu ler aqui, ó, o versículo 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Então o povo começou a fazer cova no meio dos montes, né, nas montanhas, nas pedras, começou a fazer cavernas para se esconder. Porém, Gideão, ele não se escondia, ele continuou trabalhando, porque ele tinha decidido não perder a sua colheita para o inimigo. Então, qual é o lugar ideal para malhar o trigo? O lugar ideal para malhar o trigo é a eira. O que significa a eira? Eira é um local de terra batida, cimentado ou lajeado, próprio para debulhar, trilhar, secar e limpar cereais e legumes. O que é o trigo? O trigo é um cereal. Então, o lugar de preparar o trigo seria, né, um lugar ao céu aberto. Ou, como diz aqui, né, que eu pesquisei no dicionário, um chão batido, né, uma terra batida, cimentada, lajeada. Só que Gideão, ele ia no lagar. O que é o lagar? Ele ia no lagar malhar o trigo. O lagar é uma oficina ou lugar com aparelhos adequados para espremer certos frutos, reduzindo-o a líquido. Então a uva e a azeitona é um lugar que a gente trata elas no lagar, né? Para amassar elas, para prensar elas. Aí a uva vira o suco de uva, ou o vinho, e a azeitona vira o óleo, né? O azeite de oliva. Então o que o Gideão fazia? Ele ia lá, pegava o trigo dele e malhava no lagar, que era um lugar inapropriado. Não era um lugar ideal, né, para fazer isso. E o que a gente aprende com essa palavra? Que Gideão, mesmo ali, né, era uma época, não é que... aqui, ó, achei o versículo. O povo de Israel empobreceu muito nessa época. Juízes capítulo 6, versículo 6. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então foi uma época que eles empobreceram muito. Então o Gideão, apesar de também às vezes de repente ter empobrecido junto com a sua família, de repente se sentir até fraco fisicamente, porque com o inimigo roubando a comida talvez não tivesse alimento sempre para comer, e se sentindo oprimido, se sentindo derrotado, fracassado, Gideão não desistiu de lutar. Enquanto a maior parte das pessoas iam se esconder nas cavernas e nas covas, que eles mesmos fizeram, Gideão decidiu a luta. Então qual é a palavra para nós? Aí que tem uma revelação. E Gideão malhava o trigo no lagar. Talvez você tenha desistido, sabe, de lutar. Talvez você tenha desistido de orar. Talvez você tenha desistido de um sonho, de alguma bênção, porque você não vive a situação que você queria. Não mora numa casa que queria, não tem o casamento que queria. Seus filhos são completamente diferentes do que você queria. Trabalham num lugar, tem um emprego que você se sente frustrado. Não ganha quanto queria, não tem dinheiro no bolso para nada,
mora num lugar que você não queria morar. Então você tem tudo para estar num lugar inadequado para adorar a Deus. Porém, Gideão, mesmo com a situação toda contra ele, sendo, sabe, o lugar inadequado, a situação inadequada, tanto financeira, quanto espiritual, quanto psicológica, tudo era inadequado, Gideão não desistiu. Foi por isso, por ele não ter desistido, que Deus levantou ele como libertador. Lá no capítulo 6, no versículo 7, diz que Deus mandou um profeta para falar com eles. E no versículo 10 diz que Deus mandou dizer assim, ó: eu sou o Senhor vosso Deus, não temei, não temais aos deuses dos amorreus. Então Deus manda um profeta. Acredito que esse profeta vem de fora, porque diz, enviou o Senhor um profeta. Então Deus manda um profeta de fora para avisar eles: eu vou dar vitória para vocês, não temam. Então, o que acontece com a gente? Deus já não usou profeta para falar contigo que você vai vencer, que essa luta vai passar, que o teu momento de vale, de deserto pode estar difícil, mas que Deus está contigo. Mas o mesmo Deus, né, ele que permite que eu e você passe pelo deserto, é o mesmo Deus que promete vitória. E Deus sempre usa profetas para falar com a gente. Quantas vezes eu estava assistindo mensagem, Deus usou um pregador lá para falar comigo, uma pregadora, um jovem, até mesmo uma criança, um louvor. Então, Deus usa profetas de fora para falar conosco, mas quando Ele vai agir, Ele usa no meio do povo o libertador. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar. Deus não mandou o profeta lá de fora que deu o recado libertar o povo. Deus escolheu dentro do povo oprimido, dentro do povo que estava empobrecendo, dentro do povo que estava frustrado, cansado, desanimado. Deus escolheu dentro daquele povo um libertador. E por que Deus escolheu Gideão? Porque Gideão não foi se esconder numa cova. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra? Que Deus, Ele vai escolher no meio do povo dele, sabe? Aonde você está vivendo a opressão. Ali no meio daquelas pessoas que estão sendo oprimidas, que estão sendo humilhadas pelo inimigo, Deus quer levantar você. Deus vai levantar você se você não desistir. Eu não tenho a casa que eu queria, a vida que eu queria. Eu acho que eu vou mudar de cidade, mudar de casa. Não, você tem que mudar de atitude, não é de casa, de cidade, de marido, de mulher, de igreja. Muda de atitude, se prostra para Deus, não desiste de lutar. Senhor, eu não tenho, de repente, uma condição para estudar melhor a Tua Palavra, mas eu tenho uma Bíblia e com o pouco que eu tenho, eu vou dobrar o meu joelho, vou orar, eu vou buscar a Tua presença. Senhor, eu não tenho um lugarzinho separado na minha casa que eu possa orar, mas eu vou encontrar um cantinho, nem que seja dentro do banheiro, mas eu vou Te buscar. Eu não tenho lugar adequado, eu não tenho situação financeira adequada, mas eu não vou desistir. É isso que significa malhar o trigo no lagar. Gideão não esperou, sabe, a luta acabar para ir lutar pela comida dele, pelo alimento dele. Ele pensou, eu não vou passar fome, chega do inimigo me roubar minha comida, roubar minhas finanças, roubar o nosso povo. Se eles não querem fazer nada, eu vou fazer alguma coisa. Aí o que o Gideão faz? Ele chama a atenção de Deus. Porque Deus fala para ele, manda o anjo e diz assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras versões diz valente. Sabe? Todo aquele que não desiste da vitória, que não desiste da prosperidade, que não desiste da cura, da libertação e da salvação, Deus considera valente. E o mais impressionante, enquanto muitos estão se escondendo, achando que é normal estar em crise, é normal ficar doente, é normal morrer por causa desse vírus aí que está no mundo, tem gente que está lutando e não está aceitando. E são essas pessoas aí que estão malhando o trigo no lagar. Eu não tenho a eira para malhar o trigo, mas eu vou lutar pelo meu alimento. Não vou deixar o inimigo me roubar. É esse que Deus escolhe como libertador. Moisés também, quando foi escolhido por Deus para ser libertador do Egito, ele era hebreu. Ele foi escolhido para libertar o povo hebreu, porque ele também era um hebreu. Nada melhor do que tu estar na pele do povo, sentir a agonia do povo, sentir fome, ter necessidade, ter dor. Porque quando nós passamos por essas coisas, nós sentimos a dor dos outros. Então Deus permite que levante no meio do povo que está doente, no meio do povo que está oprimido, no meio do povo que está passando necessidade, no meio desse povo Deus levanta um libertador. Deus não te tira dali para te fazer libertador no outro lugar.
A não ser que seja algo diferente, que Deus te deu uma missão especial. Mas a Bíblia ali, ó, Moisés, durante um tempo, ele ficou longe. Ele ficou longe lá, sendo criado no palácio. Mas lá no palácio ele começou a conviver com o povo. Ele começou a ver ali, tem aquela passagem que fala que um soldado estava maltratando um egípcio, um hebreu, né? Que ele foi lá, matou o soldado. Por quê? Porque ele disse assim, olha ali, um irmão meu está maltratando, está batendo nele, foi lá, matou o soldado. Claro que não era a maneira correta de agir, mas ele era um hebreu, né? Então Deus geralmente vai levantar, existem exceções, mas geralmente Deus vai levantar no meio do povo que está sofrendo alguém ali, que não desistiu de lutar, como esse caso de Gideão, né? Gideão foi escolhido por Deus ali, para livrar o povo. Tem a história de José, que José foi tirado do meio do povo dele para libertar o povo depois do Egito. Mas hoje a história de Gideão. Hoje você que está desesperado para sair da sua casa, para mudar de igreja, para mudar de cidade, para mudar de casamento, essa palavra é para você. Se você está orando e Deus não mudou a situação, é porque Ele não vai mudar. Ele vai usar você para mudar a situação. Quer ver um exemplo? Desde 2020 nós estamos aí com esse vírus, tá? Tem um monte de gente orando para que Deus acabe com o vírus. Por acaso o vírus acabou? Não. Já estamos em 2022 e o vírus não acabou e vai vir uma terceira etapa ainda. Vai dar uma piorada nas coisas. Vai ter vezes que Deus vai dizer não pra gente. E não vai acabar com algumas doenças, não vai acabar com algumas situações. Mas Deus vai treinar o povo dele para se levantar e para administrar a sua vida, a sua família, a sua casa no meio da crise, no meio da doença. É isso que aconteceu com Gideão. Deus treinou Gideão para ele administrar aquela situação, para ele lutar no meio da fome, no meio da guerra, no meio do sofrimento. Deus treinou Gideão. Deus viu que Gideão não fugia e Deus disse, é tu mesmo o escolhido, é de um homem assim que eu preciso. Enquanto muitos estão se escondendo lá nas cavernas, nas covas, tu não desistiu de lutar pelo teu alimento. Tu não se conforma que o inimigo continue roubando de ti. Então tu é um valente, tu é valoroso para mim. Então essa palavra que eu tenho para você, querido, sabe? Se você está orando há muitos anos e uma situação não muda, é porque Deus quer que você seja o libertador da tua casa, tá? Não é o outro que Deus vai mandar para te salvar, é você que Deus vai usar para mudar a tua história e a história das pessoas que estão na tua volta, tá bom? Eu espero de todo o coração que o Espírito Santo explique aquilo que eu não consegui explicar. Então, assim, a frase de hoje, Gideão malhava o trigo no lagar. Nem sempre nós vamos ter as ferramentas adequadas, o dinheiro adequado, a situação adequada, o casamento adequado, a família adequada, mas mesmo assim nós vamos lutar, porque o Senhor mandou já vários profetas falar com a gente que vai nos dar vitória. Então, Deus mandou o profeta falar, mas não vai ser o profeta que vai lutar por mim e por você. O profeta só vem profetizar. Deus tem vitória para ti e Deus vai te fazer vencer, mas não desiste. Deus vai te levantar, é tu que Deus vai levantar para transformar a tua história da tua família em nome de Jesus, a história do teu bairro, da tua casa, da tua cidade, seja lá. Não sei até onde você vai chegar, mas Deus quer te usar para ser um libertador do lugar onde você está. Amém? Quero orar com você. Senhor amado, neste momento eu oro com quem assistiu esse vídeo comigo, ó Pai. E eu te peço, Senhor amado, se tinha alguém escondido, temendo o inimigo, que a partir de hoje ele não se esconda mais numa cova, não se esconda dentro do quarto chorando na depressão, mas que ele se levante em nome de Jesus e seja o libertador, Senhor, que tu pode confiar. Que essa pessoa seja o libertador que tu possa usar no meio da sua casa, da sua família, da sua parentela, da sua cidade, do seu bairro, seja lá o que for, Pai. Que essas pessoas possam ser usadas por ti, em nome de Jesus. Amém. Querido, se Deus quiser, semana que vem vou estar gravando um vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo.